Eita, segura a emoção. Boa noite. Ai, ai, cada um aqui subiu aqui, fez parte da minha vida, da minha história, da minha caminhada. Eu cheguei nessa igreja muito quebrada do coração, sabe? Tendo que consertar muita coisa aqui dentro. E Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele me ama de uma tal forma que Ele colocou cada pessoa específica para cada época na minha vida, para me tratar cada área de forma diferente. Eu só estou aqui porque um dia o tio Jacques e a tia Grace não desistiram de mim. Ele passou 6 meses me chamando para ir para a célula. E eu falava, não posso não, eu vou para a fazenda. Eita, hoje eu não posso. E o dia que eu fui, eu nunca mais saí de uma célula. Ontem, tia, eu estava estudando a palavra e Deus me trouxe à memória o tio Jacques. E eu sei de onde ele está, onde ele estiver, ele está muito feliz por mim. E eu pedi, a minha oração foi assim, Pai, fala para o tio Jacques que eu vou pregar amanhã. Fala para ele que eu estou aqui porque ele faz parte disso. Obrigada, tia Grace. Hoje você está aqui representando ele. E obrigada por não ter desistido de mim nem do Rogério. Deus foi tão maravilhoso que Ele me colocou nas mãos de Val, minha primeira discipuladora. Eu já tinha programado de fazer um agradecimento, mas depois uma coisa dessa, o meu vai ficar pequeno. Eu agradeço a vida da Ana, que foi minha discipuladora, como eu cresci com essa mulher, como eu aprendi submissão com ela. Obrigada, Ana. Eu aprendi submissão ao meu marido, porque eu vi você, eu vi esse exemplo em você. Obrigado por ter me ensinado tantas outras coisas, mas essa foi a que mais me marcou. Pieira, minha amiga, cadê ela? Ela é maravilhosa. Ela do nada, ela me mandou uma mensagem. E ela me enche de amor, ela declara sobre a minha vida. Eu sou muito grata por ter você na minha vida hoje, como minha discipuladora, como minha cobertura espiritual. Eu amo você. Valzinha, aquela que nunca desistiu de mim, aquela que me manda mensagem todos os dias. Ela me manda mensagem todos os dias, ela diz que me ama todos os dias. Etienne, você está exagerando? Não, eu não estou. Todos os dias ela diz, eu te amo. Todos os dias ela me manda um versículo, todos os dias ela me manda uma palavra, ela me manda uma pregação, ela me manda um devocional. Ei, como eu te dei trabalho, meu amor. Eu quero te agradecer porque você nunca desistiu de mim. Aquela Etienne da confusão, aquela barraqueira, aquela que era impulsiva. Como você me ensinou, como você me exortou, como você trabalhou o meu coração. Eu sou grata pela sua vida. Ela me chamou em maio, final de maio para junho, ela chegou para mim e falou assim, Etienne, Deus já me deu o tema do próximo culto. Eu falei, sério, Val, que maravilha, e qual foi? Aí ela falou assim, eis-me aqui. Eu falei, uau, que lindo, eu fiz essa oração ontem para Deus, na verdade tem sido a minha oração, Senhor, eis-me aqui, Senhor, me usa, e aí eu falei, Val, que coisa maravilhosa, que bênção. Aí ela falou, e papai falou que é você. Aí eu, uau, meu Deus, cheguei em casa, uma vontade de falar, não posso, eu não dou conta ainda. E eu falei, não vou não, porque o que eu tenho te pedido, o Senhor está fazendo. E eu não vou fugir do meu chamado. Não fuja do chamado. Obrigada pela sua vida, meu amor. Eu amo você. Se eu estou aqui hoje, é porque eu tive alguém que me pegou na minha mão e não me largou. Obrigada, eu te amo. Então vamos lá.
Eis-me aqui, diga, eis-me aqui. Eis-me aqui, eu fui pesquisar em hebraico o que significa eis-me aqui, diga, inene. Diga com força, inene. Isso, significa prontidão e disponibilidade. Não é somente uma frase, é uma declaração de estar presente e disponível para cumprir a vontade de Deus sem reservas. Sabe o que é sem reservas? É o que Ele te pedir, você fazer. Você ir fazer sem murmurar, sem dizer, Senhor, questionar, sem reservas. Significa relacionamento e submissão. É dito em resposta a um chamado de Deus, representando submissão voluntária. Sabe o que é voluntária? É ir com vontade. A involuntária é quando você faz alguma coisa e você já está lá, sabe? Voluntária é se dispor, porque Ele não força ninguém. Ele chama, mas Ele não força. Ele tem um chamado para cada um aqui, mas Ele não vai te forçar se você não quiser. Dizer eis-me aqui não é uma simples resposta, é uma expressão profunda de fé, obediência e compromisso com Ele. Não tem nada a ver com inteligência, capacidade, competência, aptidão. Não tem nada a ver, porque no final, juntando tudo isso, é a mesma coisa. Tem a ver com disponibilidade. Billy Graham, ele disse uma frase: quando Deus nos chama, Ele não está procurando habilidade, mas sim disponibilidade. Estejam disponíveis. Sejam disponíveis. Curve sua cabeça, eu quero orar por você, para a gente dar início a esse culto. Essa palavra, eu estava falando que Deus... Eu estava pensando em falar outra coisa. Eu estava num estudo muito profundo de Ezequiel, profetas... E aí eu falei, Senhor, eu não quero falar nada que seja da minha vontade. Eu quero falar o que o Senhor quer que eu fale. E Ele, então tá bom. Então vamos mudar tudo isso aí. E aí Ele mudou tudo. Curve sua cabeça. Senhor Jesus, nós te glorificamos, Pai. Te agradecemos porque a Tua misericórdia se renovou em nossas vidas hoje, mais uma vez. Estamos aqui todas saudáveis. Todas, Senhor, respirando o ar puro, o ar que passa pelos pulmões, que o Senhor nos dá todos os dias, e muitas vezes nós não te agradecemos. Nós te agradecemos, Pai amado, porque o teu amor, ele é infinito. Fale com cada um aqui, Senhor, através daquilo que o Senhor me entregou. Não sou eu, não é Etienne, é o Senhor através de mim. É sempre o Senhor através de mim. Eu sou vaso, eu sou instrumento, assim como temos muitos vasos e instrumentos aqui essa noite. Pai amado, derrama o teu azeite, derrama a tua presença, Pai amado. Tira tudo que venha a tirar o foco da tua palavra, de ouvir a tua mensagem. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nós te louvamos e te agradecemos. Dá um glória a Deus para Jesus aí. Amém. Eu vou repetir muito, gente, eis-me aqui. Ah, Etienne, mas por quê? Porque Deus pediu. Deus pediu para repetir. Deus pediu para falar muito isso, porque, como diz aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quanto mais a gente escuta, mais o nosso cérebro vai se acostumando e vai internalizando aquilo, e você vai tomando decisões, você vai escutando e aquilo vai penetrando no teu coração. Então, houveram muitos homens que disseram eis-me aqui na Bíblia. E um deles foi Abraão, quando Deus pediu para sacrificar o seu filho. Outro foi Jacó, quando Deus lhe disse numa visão para ir ao Egito. Moisés na sarça ardente, Samuel quando era jovem e ainda servia no templo. Isaías, quando Deus perguntou para ele quem ele enviaria, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E Ananias, quando o Senhor o chamou para ir até Saulo, para restaurar-lhe a visão. O que esses homens têm em comum? Disponibilidade.
é disponibilidade. Isso o que nós já falamos aqui. Disponibilidade. Se você não tiver disponível, não adianta. Deus te chama. Tem um chamado para você, Ele dá uma tarefa. Ai, mas eu não posso. Eu estou ocupada demais com a minha vida, com o meu sucesso, com o meu trabalho. Pai, não dá não. Deixa eu aposentar. Aí, quando eu aposentar, aí eu te sirvo. Cuidado. Disponibilidade, Ele precisa de disponibilidade para lhe usar. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Para quem você diz, eis-me aqui? Para quem você diz sim? Diga, primeiro ponto. Para quem eu conheço e confio. Repita. Para quem eu conheço e confio. Você está passando na rua, e aí de repente tem um carro andando ao teu lado devagar, e aí ele abre a janela, vai descendo aos poucos, e aí um homem lá dentro vira para você e fala assim: ei, entra aqui, eu tenho um trabalho para você ali. Você vai fazer o quê? Correr, né? Correr louco, tarado. Você vai entrar no carro? Não vai. Ei, entra aqui, eu tenho uma tarefa para você, eu tenho uma missão para você. O que você vai fazer? Não, eis-me aqui. Sim, por que não? Não, você não faz isso. Você não faz isso. Mas para quem você conhece, para aquele que você sabe que é poderoso, você diz. Mas aí é decisão. Como nós sabemos, Ele não força. Ele te chama, mas Ele não força. Então, diga, eu digo, eis-me aqui para quem eu conheço e confio. Em Colossenses 1,6, diz assim: essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês, desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade. Paulo e Timóteo escreveram Colossenses e outras cartas, enquanto ele estava preso. Aqui, Paulo, depois se vocês tiverem uma oportunidade, que eu sei que vocês têm, disponham um tempo para ler Colossenses, uma carta dividida em 4 capítulos. Uma carta linda que ele escreveu ao povo de Colossos, da cidade de Colossos. Ele escreveu, ele contava o quanto ele estava alegre e contente, porque aquele povo havia recebido, ouvido a respeito do Evangelho e havia crido. Ele diz, como eu estou feliz com esse povo que creu no Evangelho. E aí, Colossenses 1,7 diz assim: tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês como um fiel servidor de Cristo. Quem é Epáfras? Mais um que disse sim. Mais um que decidiu dizer sim ao Senhor. Ele ouviu o Evangelho, ele creu e ele estava lá, trabalhando, servindo, anunciando o reino, anunciando Cristo. Ele disse sim. Quem quer ser Epáfras aqui? Quem quer ser Paulo? Quem quer ter essa garra, esse amor de estar levando o Evangelho, de estar queimando? Porque Paulo escreveu isso aqui, ele estava preso. Quem aqui na hora da angústia diz, Senhor, como eu estou feliz que eu estou sentindo essa dor aqui. Eita, Senhor, quebrei a perna, glória a Deus, quebrei a perna. Paulo estava preso e estava feliz, porque a cidade de Colossos havia recebido o reino de Deus, havia crido no reino. Ai, Senhor, vocês vão me perdoar porque é a primeira vez e é muita emoção estar falando do Senhor hoje. Então nós só servimos a quem nós conhecemos. Se você não o conhece, você não serve. E como é que eu vou conhecer? Só vindo ao culto, domingo? Me alimentando?
Porque um pastor decidiu dizer sim. Nosso pastor é uma bênção, nossos pastores são bênçãos. Pastor Willy, pastora Luana. Mas só o culto do domingo não te alimenta, não te mantém de pé. O que te alimenta é você ir atrás desse alimento diariamente. Não queira ser passarinho, você não é passarinho. Aqui não tem criança, eu não estou falando para nenhuma criança aqui só tem adulta, aqui só tem mulher idônea, aqui só tem serva, aqui só tem mulher disponível, disposta, esposa. Você não é passarinho no ninho. Sabe como é que passarinho no ninho fica? Abrindo a boquinha assim, ó, esperando mamãe passarinha chegar com a comida. Você não é passarinha. Você já passou dessa fase. Vocês não serão alimentadas por boca somente de alguém. Vocês procurarão a verdade. Vocês procurarão o seu próprio alimento. Porque é isso que o Senhor diz. Como é que eu vou conhecê-lo? Ei, entra aqui. Eu tenho uma tarefa para você. Não vou não te conheço. Você diz não para ele. Porque você acha que aquilo não vem dele. Você não reconhece. Como é que você vai dizer sim para quem você não conhece? Você só vai conhecer aqui, ó, no dia a dia, na intimidade, na presença, buscando, orando, clamando, pedindo para Ele tira, Senhor, as escamas dos olhos, tira. Aí você pode dizer assim, mas eu sirvo sim quem eu não conheço. Eu passei ali pelo sinal agorinha e ajudei uma pessoa que estava lá pedindo dinheiro. E você acha que quem colocou essa vontade em você foi quem? Ela veio de você, da tua carne. Não, veio não. Beleza, a sua intenção pode não ter sido, a hora que você entregou algo para essa pessoa. Senhor, estou fazendo isso aqui por ti. Mas quem colocou essa vontade aí dentro, esse coração de ajudar, foi Ele. Que a intenção do seu coração, ela seja transformada nisso. Senhor, eu não vou fazer para homens, eu vou fazer para ti. Senhor, eu estou fazendo isso aqui para o Senhor, porque é o Senhor que vai me recompensar. É o Senhor. Lembra que o Senhor, Ele ama as viúvas, o órfão e o pobre. Ele ama. Então, quando você dá, quando você ajuda, quem te paga é Ele. E o pagamento dele é melhor do que nós possamos pedir ou imaginar. Não tenha dúvida disso. Se dispor para o único que veio para libertar você das trevas, o único que venceu a morte, o único que venceu o pecado, o inimigo, venceu sobre si, levou sobre si todas as dores. É esse que você tem que dizer sim. É para esse. Eu poderia aqui também falar dos evangelhos. João, Marcos, Mateus, Lucas. Mas eu vou falar aqui para a gente poder pensar e refletir. Eu vou falar de um homem que ele falou de Cristo 700 anos antes do seu nascimento. O profeta Isaías. Aí o que eu quero que vocês prestem atenção? Se Isaías, 700 anos antes, ele falou de Cristo, então vocês concordam comigo que antes de você passar a necessidade, antes de você passar ou pedir alguma coisa para Deus, Ele já enviou a provisão? Concorda? Ele já enviou. Ele já enviou, já estava nos planos dele desde o início. Deus, Ele nos conhece tanto que se alguém quiser fazer uma pergunta amanhã, às vezes a pessoa nem sabe que vai me fazer uma pergunta amanhã. Ele já sabe a pergunta que você vai me fazer e Ele sabe a resposta que eu vou dar. Mesmo no meu livre arbítrio, Ele sabe o que eu vou responder. Ele sabe o que eu vou comer, nem eu sei o que eu vou comer amanhã, mas Ele já sabe. E aí Ele chama Isaías, aquele que diz, sim, eis-me aqui, envia-me a mim, para falar para o povo de Israel, de Jerusalém, acordarem, arrependerem dos seus pecados, virarem para Deus. E aí ele diz, eu vou ler muito a Bíblia aqui hoje, eu quero que vocês entendam isso. Ela está lendo demais. O Senhor que me pediu, não foi eu. Está achando ruim, vai ler gibi. É Bíblia, é palavra. Isaías 53. O povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo?
Pois o Senhor quis que o servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha beleza alguma que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado, desprezado por todos. Ele suportou todas as dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o seu sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus estava castigando, que Deus estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. Guarde essa palavra, humildemente. E não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando corta a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém suportou com o que ia acontecer com ele. Ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime algum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo. Em outras versões diz: eu quis moê-lo. Eu quis esmagá-lo. Dá para entender. O Senhor, quando Ele nos fez a sua imagem e semelhança, quando Ele fez Adão, Ele disse: ei, fiz o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não estava só. Ele já estava com Jesus. Ele é o verbo da vida. A Trindade já existia. Deus, Jesus, o Espírito Santo. Eu quis maltratá-lo por amor a nós. Quem era para morrer em cruz, sofrer, apanhar, éramos nós. Mas Ele escolheu o seu filho, a sua companhia. Desceu Ele e falou: ei, filho, se tu não for, esse povo não entra aqui na minha casa. Se você não for, se não for por você, tudo isso, não vai ninguém entrar aqui. Que amor é esse? Que amor é esse? Eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma longa vida e verá os seus descendentes. É por meio dele. Ele fará com que o meu plano dê certo. É Deus dizendo: o meu plano, o plano dele desde o início já era esse. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado. Ele o colocou como servo. Ele era filho, mas ele escolheu tomar o lugar de servo. Hoje nós somos filhas amadas, porque teve um homem que tomou o nosso lugar. O filho unigênito, único. Nós somos filhas através dele. Sem ele, nós não teríamos a chance de sentar àquela mesa farta, aquela ceia que o Senhor prepara desde a fundação do mundo. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e poderosos. Pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso.
Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Toda aquela dor, foi preso, foi algemado, cuspiram nele. Sabe o que é ficar nu em praça pública para um judeu? Vergonha. Bateram nele, chicotearam ele, lhe colocaram uma cruz pesada dos nossos pecados, lhe enfiaram uma lança, lhe colocaram uma coroa de espinhos, e ele fazendo todo esse trajeto, amando. Quando alguém não dá bom dia, a gente já fica com raiva. Bom dia. Eita. Olha, o sangue da colérica aqui chega ferve. Mas ele passando tudo isso, ele, eu amo. É por amor, eu amo esse povo. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E aí ele diz, tetelestai, está completo. Esse termo era usado antigamente pelos comerciantes, quando uma dívida era completamente paga. Quando era completamente paga, dizia, tetelestai, não lhe devo mais nada. Foi o que ele disse, tetelestai, a dívida está paga. Eu levei os seus pecados, eu levei suas dores. Eu aguentei tudo isso aqui por amor. Para que nós pudéssemos entrar na casa que Ele prepara. Ele diz, na minha casa, a casa do meu Pai tem muitas moradas. Ei, que amor maravilhoso. Colossenses 1, 27 e 28 diz assim. Paulo diz um segredo de Deus, que eu achei lindo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que Ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês e lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas. Com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas em Cristo. O seu sim, ele não impacta somente a sua vida. Ele não é só para você. Ai, Senhor, agora eu disse sim, eu sou salva, tô bem. Oh, tô livre, tô tranquila. Ele vai impactar todos ao seu redor. A tua casa, o teu marido, os teus filhos, o teu ambiente de trabalho. Todo mundo que passar por você, ele vai sentir. O seu sim, ele impacta outros a dizerem sim. O tio Jacques disse sim um dia, a tia Grace disse sim um dia, e eu estou aqui dizendo sim hoje. Porque alguém um dia disse sim. O sim de vocês tem que queimar na vida de outra pessoa, não é só para você. O amor em ação, o tanto que queima no teu coração. O seu sim impacta ou não impacta a vida de todo mundo que recebe uma palavra e uma cesta básica? Agora, se você não diz sim, não se preocupe, Deus levanta outro. Mas um dia Ele vai falar, por que você não fez o que eu te pedi? Eu pedi para você fazer. Ele está dizendo, ei, eu tenho uma tarefa para você. E ele não é aquele homem do carro que você não conhece. Se você não reconhecer esse amor aqui, esse homem, porque ele veio em forma de homem, por amor a você. Se você não reconhecer, se você confundir com esse homem do carro, ei, eu tenho uma tarefa para você. Não, eu não vou, não te conheço. E como você vai conhecer aqui, ó, através dele, ele é a palavra.
Tenta conversar sem verbo. Conversa aí, fala uma frase com a sua amiga ao lado aí, sem usar verbo. Faz, rapidinho, por favor, faz. Conversa. Sem usar nenhum verbo. Tem que formar frase. Não é só falar bonita, maravilhosa. Não, tem que formar frase. Tenta formar uma frase. Sem usar o verbo. Quem deu conta? Alguém deu conta? Quem deu conta, levanta a mão. Ele é o verbo. Sem o verbo você não dá conta nem de falar, nem de conversar com quem está do teu lado. Ele é o verbo vivo. Sem ele nada se fez, nada se faria, nada. Agora eu te pergunto, você conhece Jesus? Apocalipse 3:20 diz assim: escutem. Ele coloca aqui uma exclamação. Quando nós usamos exclamação no português é porque é hora do grito. Escutem! Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Eu gosto da outra versão que diz: se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Só abre a porta quem estiver dentro de casa. Ai, Etienne, que bobeira, que lógica. Sim. Mas ele está lá batendo. E tem gente que não abre. Ei! Tem muita gente. Sabe o que é essa porta? Não é literalmente a porta da tua casa. Porque é também, mas é o seu coração. Abra o seu coração para ele fazer morada. Porque esse aqui, que carregou uma cruz pesada, que suportou tudo isso aqui que Isaías falou, 700 anos antes dele vir passar por tudo isso, ele te ama e ele espera você abrir essa porta. Abre a porta porque vale a pena. Não vale só essa vida, vale a sua eternidade. Como é que você quer morar na casa de alguém que você não conhece? O auge da incoerência hoje em dia é... Todo mundo sabe que vai morrer, não sabe? Sabe, todo mundo sabe. Mas o auge da incoerência é... Eu não tenho tempo para ti hoje, eu não tenho tempo para o Senhor, mas um dia eu quero morar na tua casa, porque eu quero ter paz. Eu quero ir para o descanso. Eu vou descansar na casa do Senhor. Que dizem, que alguém disse que é boa. Alguém disse na Bíblia. Alguém me contou que leu a Bíblia e disse que é muito bom lá. Disse lá tem ruas de ouro. Ah, um dia eu vou para lá. Como é que você vai herdar a casa de alguém que você não reconhece como pai? Como? Não tem como. Você só herda porque você é filho. E você só se torna filho porque você o recebe. É através dele. Deus diz: eu dei toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra para o meu filho. E aí uma grande filósofa contemporânea chamada Etienne Gontijo escreveu: uma experiência te faz olhar para Cristo, mas uma vida com Ele não te tira dele. Sabe por quê? Porque a gente tem muita mania, né, de dizer: ei, vem viver uma experiência com Jesus. Ai, como é bom. Aí tem gente até que vem, vive uma experiência com Ele. Mas na primeira tempestade, no primeiro desafio, na primeira dor, qualquer ventinho leva. Porque está folha solta no chão. Ah, mas eu vivi uma experiência mais... será que Ele é tão poderoso assim? Porque eu vivi aquilo lá. Mas eu já estou passando isso aqui. Sei não, hein? Sei não se eu vou confiar nele, não. Uma experiência te faz olhar para Cristo,
Mas uma vida com Ele não te tira dele, porque se eu souber o que tem aqui, todas as promessas que Ele tem para mim, a minha vida, uma vida com Ele não me tira dele. Pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir pedrada, pode vir o que for. Não vai ser só uma experiência. Não vai ser só uma experiência. Vai ser uma vida na presença dEle. Eu já me contentei muito, gente, com pouco. E eu decidi que eu não me contento mais com pouco. Eu não quero pouca presença dEle. Eu quero muito. Eu já fiquei muito no raso. Eu não quero mais o raso dEle. Eu quero profundo, eu quero profundo. Eu quero mergulhar na palavra, no conhecimento, na sabedoria. Porque se eu fico no raso, eu só aproveito o que está no raso. Agora mergulha. Nós mulheres somos assim, às vezes. Eu estou aqui com o meu cabelo escovado. Eu tenho o maior cuidado para esse cabelo não respingar nenhuma água nele. E aí, às vezes, alguém fala, vamos tomar um banho de piscina. E eu falo, ai meu Deus, eu não vou molhar minha escova. Aí prende o cabelinho assim, e fica só tomando um banhozinho assim, sem ninguém. Não joga água não, que é o meu cabelo. É bom, não é? É boa essa experiência dessa aguinha só até aqui? É não, gente, o bom mesmo é mergulhar. Bum! Dar tibungada. Quem fala tibungada sabe o quanto é bom. É o profundo, é o mergulhar que é bom. O raso, é só o que tem no raso, é pouco. Não se contente mais com pouco. Eu não me contento mais. Eu decidi, eu não me contento mais com pouco. Eu vou diante do meu pai e eu peço é muito agora. Ai, mas ele tem tanta gente. Sim, mas eu sou mais uma filha dele. Não fico pensando, ele tem tanta gente para entregar presentes. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, poderoso. Não limite o poder do Senhor na sua vida. Não se limite a viver no raso. Essa vida aqui, gente, ela é breve. Gente, você está dizendo que eu vou morrer cedo? Não, estou não. Não, de maneira alguma. Eu não sei. Já está escrito o dia. Eu não sei, o meu está escrito, o de vocês estão escritos. O dia de partir, o dia de chegar nós sabemos que é o nosso aniversário. Mas o dia de partir já está escrito. Se você viver 80 anos, que de acordo com as pesquisas, a expectativa de vida hoje é de 80 anos, até 80. Se você viver 80 é pouco. Se você viver 90 é pouco. Se você viver 100 é pouco. Ele diz aqui na palavra que ele permitiria que os homens vivessem até 120 anos. Até 120 anos por causa da maldade. Se você viver 120 anos, é pouco perto da eternidade. Quem sabe fazer conta aí, porque eu não sei fazer conta. Quem sabe fazer conta sabe que se você pegar 120 e dividir pela eternidade, pelo infinito, é zero. É zero. Entrega a sua vida, o conheça Ele, pegue carona. Ei, eu tenho uma tarefa para você. Senhor, eu te conheço, eu vou. Ei, eu te conheço, eu estou pronta. Ei, eu te conheço, eis-me aqui. Ei, eu te conheço, sim. Sim, eu vou. Eu tenho sentido um privilégio tão grande de ser escolhida. Servir não é peso, servir o Senhor, trabalhar para Ele não é pesado, é maravilhoso. Eu fico assim às vezes, Senhor, o Senhor me escolheu. Como aquela música que a Roberta cantou aqui, quem sou eu? O Senhor olhou e me achou importante. Tiane, você está se achando importante? Não estou não. Não estou, mas eu me sinto muito feliz porque o meu pai me olhou um dia e disse, ei, entra aqui porque eu tenho uma tarefa para ti. E eu disse sim porque eu o conheço. Não troque aquilo que é prioridade por aquilo que é passageiro. C.S. Lewis disse uma frase assim, dizer eis-me aqui a Deus não é entregar-se ao desconhecido, mas ao infinitamente conhecido. Porque Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz.
Ele trouxe a paz, Ele é o mediador, o intercessor, o advogado, o sumo sacerdote. Nos reconcilia com Deus e a paz de Deus é o Filho de Deus. Tem um livro chamado Oração Intercessória, de Dutch Sheets. Tem uma parte que é a minha favorita. Sabe aquela coisa assim, passe um marca-texto em que você acha importante no livro? A página toda está no amarelo. E aí ele diz assim, Ele é o intercessor, Ele é o nosso intercessor. E aí ele fala assim, Dutch Sheets escreveu e disse assim: quando vamos ao trono da graça, pedir alguma coisa, Jesus olha para ele, aí eu vou substituir o meu nome, não vou colocar o nome dele aqui. Jesus, quando eu vou ao trono da graça, Jesus olha para Etienne e diz: oi, Etienne, seja bem-vinda. Obrigada, Pai. Eu vim aqui lhe pedir. Eu estou clamando por ti nessa situação. Aí ele se vira para o pai e diz: Pai, lembra-te de Etienne? Sim, meu filho, eu lembro. Ela está aqui porque ela te recebeu. Pai, ela está pedindo algo. Meu filho, deixe que ela venha ao trono da graça. Porque é através de você que ela está vindo. Ele é um intercessor. Ei, Etienne, venha ao trono da graça do meu Pai. E venha com muita ousadia, porque Ele está pronto para te ouvir. É isso que Ele diz. Vai com ousadia. Está entendendo por que a gente não pode se contentar com pouco? Ele não é um Deus de pouco. Ele é um Deus de abundância. Ele é um Deus de muito, Ele é poderoso. Ele fez tudo. Quem é o homem que diz: ei, meu amigo, chamou Abraão de amigo e diz: saia da tua tenda e olhe para o céu. Tu consegue contar as estrelas? Se tu der conta de contar as estrelas, essa será a tua descendência. Como não confiar num homem desse? Como não confiar num Pai poderoso, maravilhoso desse? E quando Ele disser: ei, eu tenho uma tarefa para ti, eis-me aqui. Aí vai com um sorrisão bonito ali que a Renata está dando. Vai sorrindo. Não vai: ai, eu nem queria. Ele que sonda coração, gente. Ninguém dá conta de sondar coração. Muitas vezes nós vemos a ação de algumas pessoas: ei, você pode fazer isso? Ai, eu nem. A gente se irrita. Ah, poxa vida, olha, a pessoa não quer nem servir. Mas é decisão, servir é decisão. Ele diz: ei, que estou à porta e bato. Ele invade? Ele não invade. Ele bate a porta e espera você abrir. Se você não abrir, ele não entra. Se você não abrir, ele não entra. Mergulhe em conhecê-lo. Agora, vocês conhecem a Jesus. Vocês disseram: eis-me aqui, decidiram. Eu disse sim para quem? Para quem eu conheço e confio, certo? Certo. Só que agora vamos falar da característica de quem diz: eis-me aqui e sim. Essa pessoa, ela tem que ter humildade e submissão. O maior exemplo de quem foi humilde e foi submisso foi Jesus. Nós lemos aqui em Isaías, ele diz: o meu servo, enviarei o meu servo. Ele saiu da posição de filho e virou servo. Se você não tiver humildade e submissão a Ele, o seu sim, o seu eu confio, vai cair por terra. Eu gosto muito de falar de Paulo, que foi um grande exemplo também de um homem que disse sim e fez o máximo para que o evangelho fosse espalhado por muitos e muitos lugares. E hoje nós lemos as histórias, as cartas dele, os livros que ele escreveu, e a gente fica: uau, como pode, como um homem deu conta de fazer tudo isso.
Através de Cristo. Falei com minha discípula essa semana, Bruna. Eu falei, Bruna, nunca vai ser nós. Nunca. É sempre Deus através de nós. Nunca é você. É Deus através de você. É Jesus através de você. É o Espírito Santo através de você. Mas tem que ter humildade e submissão. Paulo foi rejeitado, apedrejado, esquecido, açoitado em praça pública, escorraçado, preso, acusado, sofreu naufrágio, foi picado de cobra venenosa. Alguém aqui já passou por isso? Em Filipenses 1:12 diz, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato ao progresso do Evangelho. Olha a alegria desse homem de ter passado tudo isso. Ele sofreu e ele, ai, como eu me alegro de ter passado tudo isso, porque o Evangelho foi espalhado. Filipenses 1:21 diz, pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ele vivia, ele se entregava. Apedrejavam ele e ele, é para Cristo, é para Cristo. Açoitado e ele é para Cristo. O Evangelho, o reino, ele já veio para anunciar o reino já chegou. Nós somos Joãos Batistas. Para anunciar a vinda dele, não a volta. João Batista teve uma linda tarefa e ele cumpriu ela. Um homem maravilhoso que disse sim. Ele foi escolhido no ventre, no sonho do Senhor. Aí o anjo disse ao seu pai, ei, tu terás um filho, eu darei um filho à tua mulher. E ele será muito importante. Ele vai ser o que vai anunciar o caminho do Messias. Tem coisa mais maravilhosa que isso. Hoje nós somos Joãos Batistas, se vocês não se dão conta disso. Eu vou lhe dizer, vocês são Joãos Batistas, para anunciar a sua volta. Ei! O Senhor está voltando. Ei, o Senhor está voltando. Diga para quem está do lado. Ei, o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Eu gosto também de lembrar que muitos cegos, Jesus curou muitos cegos, certo? Curou. E aí o que os cegos diziam? Senhor! Ouvia falar, ei! Me ajuda! Aí ele chegava para o cego, o que tu queres que eu te faça? Eu quero enxergar! Então tá bom. Aí ele, às vezes cuspia, pegava uma terrinha, fazia uma laminha, botava no olho, às vezes ele só declarava. E aí o cego passava a enxergar. Sabe como foi com Paulo? Paulo enxergava, Paulo era um perseguidor. Era um criminoso. Só que ele fazia isso achando que estava servindo a Deus. Por quê? Porque ele perseguia os cristãos. Ele achando que estava fazendo isso a favor da lei. Ele não conhecia o amor de Jesus. Ele não conheceu, ele não foi um de seus discípulos. Ele enxergava. Aí lá estava ele, com os companheiros dele. Vamos perseguir cristão. E aí Jesus, no seu infinito amor, disse, Paulo, por que tu me persegues? E nesse momento uma luz forte brilhou e ele ficou cego. O único homem que enxergava, e foi preciso ficar cego para poder enxergar Jesus. Ao contrário dos outros, que eram cegos e precisavam do milagre para poder enxergar Jesus. O milagre inverso, já ouviu isso? O milagre inverso. E Jesus faz isso todos os dias nas nossas vidas. Muitas de nós, eu sou um milagre inverso. Ei, Tieninha, uma hora no meu dia eu vou assistir o meu filme. Diz que a nossa vida passa num telão, né? E eu vou assistir e vou falar, ai pai, não tem como tu apagar isso não? Ei, isso aí não foi bom, não foi legal. Mas daqui para frente, o meu sim, eu vou fazer questão de assistir. Eita, olha ali. Jenny, tu tá vendo que tu pregou? Naquele culto de mulheres. E porque você disse sim, você disse eis-me aqui.
Muitas pessoas se entregaram para Jesus naquele dia porque me conheceram. E eu vou fazer questão de assistir esse filme daqui para frente. E Tine, você vai errar? Claro que eu vou errar. Lógico que eu vou errar. Com certeza. Mas eu não vou mais me contentar com uma experiência. Eu vou viver uma vida com Ele. Vai ser uma vida com Ele. Diga, eu vou viver uma vida com Ele. Amém. Segundo Timóteo 3,12 diz: todos os que querem viver a vida cristã unidas com Cristo Jesus serão perseguidos. Tinha tu está dizendo que minha vida, eu vou sofrer perseguição? Vai, com certeza. Com certeza. A igreja nunca, gente, nunca deixou de ser perseguida. Nunca. E os dias estão mais próximos ainda. Mas para aquelas que não vivem só de uma experiência, vivem uma vida com Ele, vai colher frutos lá na nova morada. Eu vou ler mais um pouquinho aqui. Filipenses 2. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a sua natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu e na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Filipenses 3,9 diz: estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei. Paulo não andava mais debaixo da lei, ele andava debaixo da graça. A graça chegou na vida daquele homem e chegou na vida de vocês, porque nós vivemos hoje pela graça. Nós não vivemos pela lei. Ele não veio para quebrar a lei, ele veio para cumpri-la. Pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação, ela vem de Deus e se baseia na fé. Se você não tiver fé que Ele veio para salvar você, você não é aceito. É por meio da fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tiver essa fé... Ai, mas Deus me ama. Ama, Ele ama mesmo. Ele ama todo mundo, gente. Ele ama, Ele ama, Ele ama. Ele ama tanto que Ele mandou o seu Filho. E nós acabamos de ver o que Ele passou. Nós sabemos o que Ele passou. Ele te ama. Ele me ama. Mas é por meio da fé. Marcos 11, 2, 3 diz assim, 3. Vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e tragam-o aqui. Se alguém perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Diga ao mestre. Diga que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eu amo essa história do jumentinho. Nós sabemos que essa foi uma ordem a Jesus aos seus discípulos. Para ele poder entrar em Jerusalém, ele pediu um jumento. E aí tem uma historinha que diz assim, no outro dia, o jumentinho virou para a mãe e falou assim: ei, mãe, você viu o quanto eu sou importante? É, meu filho, você é importante. Uau, maravilha. Eu sou importante. Você viu ontem lá, quando a gente entrou em Jerusalém? Você viu que o povo todo gritava: Hosana, Hosana nas alturas. É, a Ele, a Ele, a Ele. Batia palma, jogava capas no chão, mãe, para mim. Você viu? É, meu filho. E você acha que foi por você? Mãe, eu acho. Não foi, não? Não. Mãe, eu sou importante. Sim, você é importante. Mas é quem você carrega.
Meu filho, se você não tivesse com aquele homem no seu lombo, você era apenas um jumento, só um jumento. Se você não carregar esse amor dentro de você, gente, desculpa, eu não vou ofender vocês. Você é só uma jumenta. Eu sou só uma jumenta. Ai, você me ofendeu. Não sou eu, é a palavra. É quem você carrega. Por isso que você é importante. Por isso que você se torna filha, amada. É quem você carrega. Se você não carregar esse amor, se você não carregar esse homem, nada, você não é nada. Ai, eu sou importante. Ei, meu filho, é quem você carrega. Não é você não. Então nós sabemos que nós só dizemos sim, e eis-me aqui, para quem nós confiamos e conhecemos. E nós temos que ter humildade e sermos submissas a esse Senhor, certo? Agora tem um terceiro ponto. Então você diz, eis-me aqui, maravilha. Eu tenho humildade e vou obedecer a tudo que Ele me pedir, maravilhoso. Mas tem um terceiro ponto. Como você vai cumprir isso? Não fugindo do seu chamado. Não adianta nada dizer, eis-me aqui, eu sou humilde, eu sou submisso, mas quando Ele te pede a primeira tarefa, você diz, vou nada? Oxe, trem difícil desse. Vou nada. Eita, vou cuidar dela não. Nossa, essa mulher dá trabalho demais, misericórdia. Ei, tem uma célula ali para você. Deus me livre, está amarrado, em nome de Jesus, não quero saber de célula. Ei, vai servir no Pais Kids. Deus me livre ficar com aqueles meninos que gritam. Isso é fugir do chamado. Quando Ele te dá uma tarefa e você diz, vou nada. Tudo que você disse para trás caiu. Quando eu estava pedindo essa palavra para o Senhor, Ele falou assim, Etienne, você lembra de quem fugiu do chamado? Fale de Jonas. Jonas 1:2 diz, certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Em outra versão diz que a malícia chegou à presença do Senhor. E aí eu fui pesquisar o real significado de malícia. Nós sabemos, mas quando nós ouvimos o real significado no dicionário, parece que tem um peso maior. Habilidade de enganar, despistar, astúcia. Sabe que astúcia é a arte de enganar. Inclinação para fazer o mal, má índole, maldade. Deus disse a Jonas, a malícia desse povo chegou até a minha presença. O que tem chegado à presença do Senhor a nosso respeito? É perfume agradável? Ou é uma oferta que Ele recusa? Não, eu não aceito. Eu não aceito isso. Não. O que chega, o que tem chegado a nosso respeito, por causa das nossas ações, à presença de Deus. E aí eu fui fazer uma pesquisa. Jonas fugiu do chamado dele. Ele até se aprontou, mas ele pegou um navio para ir para Tarsis, que é a atual Espanha hoje. E se ele tivesse obedecido aquele chamado, ele estava em Israel, ele de Israel até Nínive, ele andaria 900 quilômetros. Mas como ele pegou o navio, e aí ele foi rumo à Espanha, da Espanha para Nínive era 4.000 km. Tem base. É melhor cumprir o chamado do Senhor, não é? Você vai andar menos. Você vai andar menos, muito menos. É melhor viajar 900 km ou 4.000? 900. E olha que hoje a gente tem avião. Eita! Posso servir o Senhor pegando um avião. Ah, privilégio. Sabe como é que esse povo andava? A pé, a cavalo, navio.
Mas imagina na viagem, gente. Hoje, se você quiser pregar em São Paulo, 1h30 você está lá em São Paulo, 2 horas. Não, o Senhor me deu uma tarefa para ir a Brasília. Daqui 1 hora você está em Brasília. Mas se você for de carro, é 800 km. Mas se você não for, vai lhe custar muito mais. Muito mais. Quando mudamos a rota que Deus traçou, o caminho se torna mais longo e as perdas são inevitáveis. Jonas, ele decidiu que ele cumpriria a agenda dele. Falei, eu vou cumprir minha agenda. Alguém pode se esconder do Senhor? Alguém pode esconder-se da presença dele? Jonas achou que podia fazer isso. Ei, Jonas, apronte-se e vá a Nínive, porque você precisa falar para aquele povo que está chegando a minha presença, malícia, maldade, e eu amo aquele povo e eu não quero isso. Mas se aquele povo não se arrepender, eu os destruirei em 40 dias. Decreto de morte. Aí Jonas sabia, Nínive era a capital da Síria. Ele sabia que aquele povo, eles eram maldosos, eles eram perversos. Aí o que ele disse? Eu? Vou nada, vou fugir da presença do Senhor, vou para a Espanha. Lá o Senhor não me vê. Tá bom. Pega o navio, aí o Senhor manda uma forte tempestade. Na iminência do barco até partir ao meio, de tão forte que estava aquela tempestade. E aí aqueles homens começaram a perguntar o que é que está acontecendo, e eles clamavam aos deuses deles. E aí quando foi ver Jonas estava o quê? Dormindo. É porque Jonas confiava demais em Deus. Sabe o que é esse dormindo de Jonas? Não está vigilante ao que o Senhor te chamou para fazer. Eu prefiro dormir a fazer o que Ele me chamou. Aí você dorme. Está descansando no Senhor? Tá não. Isso é falta de vigilância. Descansar no Senhor é outra coisa. É dormir na tempestade, sim. É dormir na tempestade. Mas não como Jonas fez. E aí aqueles homens chegaram até Jonas. Por que você está dormindo? Peça ao teu Deus. Clame ao teu Deus. Aí ele reconhece. Tudo isso está acontecendo porque o meu Deus, a quem eu sirvo, que fez os céus e as terras, Ele mandou essa tempestade. O que nós vamos fazer com você? Me jogue no mar. Porque se você não me jogar, vai continuar desse jeito. Todo mundo vai morrer. E aí aqueles homens jogaram Jonas ao mar. E o que é mais maravilhoso é que numa tragédia dessa, através disso, através daquela desobediência de Jonas, ele está fugindo do chamado dele, Deus ainda pega uma situação e transforma ela numa maravilha. Sabe como? Quando a gente passa algum sofrimento na nossa vida, alguma dor, alguma situação, Ele transforma em testemunho, não transforma? Ele transforma. Ele pega algo que foi dolorido para a gente, algo muito ruim, e Ele transforma em algo muito maravilhoso. Testemunho. Ele sabe, Ele é poderoso para transformar algo muito ruim na nossa vida em algo maravilhoso e belo. Quebra essa taça aqui. Consegue colar ela de novo? Nós não conseguimos, mas Ele consegue. Só Ele é poderoso para fazer isso. E aí, o grande peixe, o Senhor dá ordem ao grande peixe para engolir Jonas. Tu vai fugir do seu chamado? Bom, então vamos, então bora. Fuja. Bora. Vamos ver se você sabe, se você vai dar conta de fugir da minha presença. Rau. Na boca do peixe. A gente precisa ir para a boca do peixe. A gente precisa ir para o fundo do poço, para a lama, para poder clamar ao Senhor. Não, nós não precisamos. Ele está aqui, Ele está aqui. Ele diz, ei, é preciso que eu vá, porque eu enviarei o Consolador. E Ele mora dentro do coração de cada um de nós. Você não dá conta de fugir da presença dEle, por mais que às vezes queira, nós não damos conta. Aí vem o vazio, a tristeza. Claro, esse vazio só Ele que preenche.
Tem um buraco, a gente nasce com um buraco dentro de nós. De nascença. Ah, eu não tenho esse buraco não. Tem, meu amor, você tem. Hora dessa, Welma. Você tem. É uma brincadeira que eu tenho com aquelas duas maravilhosas ali. Não fuja do teu chamado. A gente não precisa estar no fundo da lama, no fundo de um poço para poder clamar o amor dele, a presença dele, aproveitar a presença dele. Tá, vai fugir do meu chamado? Então tá bom. Então as coisas vão começar a acontecer. 3 dias e 3 noites. Aí ele começou a clamar ao Senhor. Senhor, me ajuda. Aí o Senhor tirei e ainda dá ordem. Aí eu lendo a carninha aqui, eu falei, eita, se eu fosse Deus. Diz que Deus deu ordem para o grande peixe soltá-lo na praia. Eu teria soltado só uns 1000 metros antes e falava, dá uma nadada. Dá só uma nadada, só nada um pouquinho agora. Ele jogou ele na beira da praia, gente. Deixou nenhum homem nadar. É amor demais. Jonas entra em Nínive, ok, Senhor, eu entendi, tá bom, eu vou. Você sabe que o maior obstáculo para Deus agir sempre será nós? Sempre, sempre. Não agiu, é minha culpa. Não agiu, é sua culpa. Ah, eu não estou ouvindo Deus. Procura Ele, procura. Eu tenho certeza que Ele está gritando. A palavra diz, a sabedoria grita, grita. Quem é a sabedoria? O Senhor. Ele não está mudo, Ele não está mudo. Ele não está calado. Agora, isso vai depender da nossa busca, da nossa obediência. Vou para a boca do peixe ou eu vou para Nínive? Eu vou logo para Nínive. Eu vou andar 900 km, gente. Não ande 4.000 não, ande 900. É muito mais fácil, muito mais perto. Jonas 3, 4 em diante diz assim, que o povo se arrepende. Jonas chega até aquela cidade e fala, em 40 dias, se vocês não se arrependerem, o Senhor os destruirá completamente. Completamente. Diz que aquele povo ouviu aquilo, rasgaram as suas roupas, vestiram roupa de pano grosseiro, colocaram cinzas nas cabeças. O rei ouviu aquilo, acreditou, creu naquilo, rasgou as suas vestes reais, deitou sobre as cinzas e decretou um jejum. Ei, todos vão fazer um jejum, todos na cidade de Nínive, é para fazer um jejum. O que eles fizeram? O que aquele rei decidiu? Eu não aceito esse decreto de morte, eu não aceito. Nós estamos aqui assim, mergulhados no pecado, na iniquidade, Senhor, mas vamos nos arrepender. E diz que aquele povo se arrependeu. O que chegava antes à presença do Senhor? Malícia. E o Senhor estava, ei, eu vou destruir a cidade. Vocês todos vão morrer, todos. E aquele povo se arrepende, jejua, clama ao Senhor. E o que chega na presença do Senhor? Arrependimento, clamor. Eu imagino que o arrependimento ele tenha um cheiro muito agradável às narinas do Senhor. Assim como o pecado tem um cheiro horroroso e bem fedido, o arrependimento, o clamor deve ter um cheiro assim. Ah, meu filho, minha filha, eu me agradei. Você reconheceu que você estava errada. E eu estou aqui de braços abertos para te receber. O arrependimento tem um cheiro agradável. E aí em Jonas 3, 4 diz que... Eu vou ler aqui. Jonas 4, 5 em diante. Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Eu acho que ele veio para Palmas. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Ele fez um camarote para ver a destruição que Deus ia fazer com o povo. Ele ficou com tanta raiva de Deus que ele falou: eu quero morrer. Eu quero é morrer.
E aí eu lendo, eu falei, ei Jonas, é o rei do drama. Eu tinha um rei do drama lá em casa. Ele até melhorou. Eu lembro que nós viajamos uma vez para um lugar muito frio, e o Henrico tinha uns 9 anos de idade, e aí ele falava assim, vocês me trouxeram aqui, foi para me matar. Eu tenho certeza disso. Eu, menino, o que é isso? Foi sim. Um frio desse aqui é só para me matar, não tem condição uma coisa dessa. Era o rei do drama. Jonas, depois construiu um abrigo e sentou-se à sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para lhe dar um pouco de sombra, para dar descanso a teu servo. Mesmo teimando, ele falou com aquele povo, a sombra do descanso. A palavra diz que, Salmos diz que aquele que se abriga debaixo do esconderijo do Altíssimo, eita, como é bom esse descanso. Essa sombra foi para que ele se sentisse confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta, mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste, e Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol. Esse aqui foi o despertador. Jonas estava dormindo demais, que queimava a sua cabeça. Então ele quis morrer e disse, para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou, Jonas, você acha que está certo você ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu, é claro que eu tenho razão por estar com raiva, com tanta raiva que eu quero até morrer. Olha o rei do drama agindo de novo. Então o Senhor Deus disse, essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem fez crescer, mas mesmo assim teve pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. É Deus dizendo assim, ei Jonas, se importe mais com vidas, se importe mais com pessoas. Eu amo vidas, eu amo pessoas que se arrependem. Eu amo. Eu amo muito mais do que essa planta que eu fiz nascer aqui para te dar um descanso, uma noite de descanso, um dia de descanso. Eu faço muitas outras dessa a qualquer hora, com uma ordem minha. Eu faço, eu mando. Mas aquelas pessoas, elas são mais importantes para mim do que essa planta. Ei, Jonas, se importe mais com vidas do que com plantas, do que com coisas. Vocês lembram que Jesus disse a Pedro, quando Jesus foi pego, quando Judas o traiu, na ceia ele falou assim, antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. E ele, não Senhor, não vou fazer isso não. E aí chegou a hora. E aí Jesus estava lá, ei, você é um deles, você é. Eu te conheço, eu lembro que você estava caminhando com ele, eu lembro. Não, eu não conheço ele. Ei, você é sim, eu lembro. Parece que você parece com aquele povo que anda com ele. Não, eu não. E aí foi a 3ª vez, não, eu não. Aí o galo cantou. Sabe aquele choro amargo? A palavra diz que Pedro chorou um choro amargo. Alguém aqui quer chorar choro amargo? De fugir do chamado? Não queira chorar esse choro amargo. Quando Deus lhe der uma tarefa, eis-me aqui. Tome o lugar de servo assim como ele tomou. Senhor, eu sou servo, eu sou humilde. Eu sou submisso a ti, eu estou aqui por causa da tua vontade. 3º passo. Eu tenho uma tarefa para ti. Eu vou. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus, porque as circunstâncias muitas vezes elas não são favoráveis, não são de forma alguma, mas se você olhar para o poderoso Deus,
Lembra do que ele fez com Filipe? Estou dizendo que Deus vai teletransportar a gente, não, gente. Pelo amor de Deus. Mas Filipe estava num lugar e de repente ele apareceu em outro lugar para poder pregar e ensinar o evangelho. Esse é o Deus poderoso que a gente tem. Esse é o Jesus poderoso, maravilhoso que a gente serve. Mas eu conheço? Sim, eu conheço. Eu tenho humildade e submissão? Sim, eu tenho humildade e submissão. Agora eu tenho uma tarefa para ti. Eu vou. Não queira chorar um choro amargo, como o de Pedro. Aí depois, quando Jesus ressuscitou, Jesus é tão maravilhoso, e Ele dá uma nova oportunidade para Pedro. E aí Ele pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Sim, claro. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, sim, claro. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? A terceira vez. E Pedro, muito abusado: Senhor, se chateia. O bonito se chateou. O Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Esse é o seu chamado, esse é o meu chamado. Apacenta as minhas ovelhas. Não quero chorar um choro amargo porque você está fugindo do teu chamado. Não quero andar 4.000 quilômetros, ande 900. Ande 1. Às vezes você nem tem que andar, Deus coloca a pessoa no teu caminho. Você está passando. E aí tem alguém triste e fala: ei, Jesus te ama. Por que você está assim? Deus é tão maravilhoso que às vezes Ele não faz nem você viajar. Ele coloca a pessoa do teu lado. Quantas pessoas me ajudaram? Porque disseram sim um dia. Porque foram humildes e submissas. E porque quando Deus deu tarefas a eles falaram: eu vou fazer. Jenny, não é fácil não, mas eu vou ajudar ela. Eita. É maravilhoso, gente. Não queira chorar um choro amargo. 1 Samuel 15, 22, 23 diz assim: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe um sacrifício com as melhores ovelhas. Isso ele disse para Saul. Quando Saul decidiu por conta própria o que ele faria, ele estava impaciente, porque achava que Deus estava demorando demais para dar uma resposta para ele. Aí ele ofereceu o sacrifício, mas Deus não aceitou aquele sacrifício. Eu prefiro obediência a sacrifício. A obediência ia ter um cheiro muito mais agradável, ia chegar à presença do Senhor de uma forma muito mais agradável do que aquele sacrifício, que chegou às narinas do Senhor e o Senhor rejeitou aquela oferta. Quando o homem desobedece, ele cai. Não precisamos estar na boca do peixe para a gente entender que é mais fácil cumprir o ID. Não precisamos. Eu quero finalizar com essa história. Um pastor um dia estava pregando e ele disse que na pregação ele viu um senhor chegando, sentou lá na última cadeira e ele estava com um canudo assim grande, aqueles de arquiteto, guarda projeto. E aí ele disse que aquele homem chorava muito. E aí ele disse assim: eita, a palavra está falando com aquele homem. A hora que terminar o culto, a hora que terminar a palavra aqui, eu vou lá falar com ele. E aí disse que a hora que ele terminou, um foi falando com ele, o outro: pastor, boa noite. E aí a hora que ele viu, o homem já tinha ido embora. Aí ele: ai, que pena, não consegui falar. Aí quando foi no outro culto, ele estava lá pregando e aquele homem sentou lá no mesmo lugar. E ele chorava. Aí ele: hoje eu falo com ele. E aí quando acabou o culto, ele correu, conseguiu falar com aquele senhor: ei, o senhor está precisando de ajuda? O que foi? O senhor
está tão emocionado. Eu te vi semana passada. E eu tentei falar com o senhor, mas eu não consegui, o senhor foi embora logo. Aí ele entrega aquele canudo para ele, chorando muito. Aí ele abre aquilo, e aí ele vê a planta da igreja. Aí o pastor vira para ele e fala assim: quem te deu a planta da igreja? Ué, essa planta só fica aqui no escritório? Eu não entendi, eu nem conheço o senhor. Por que o senhor tem a planta dessa igreja? E ele chorando e disse assim: um dia Deus me deu uma visão. Eu sou arquiteto, há muitos anos, ele já era um senhor. E ele falou assim: Deus um dia me pediu para desenhar uma igreja. E me pediu para construí-la. Uau, e é igual a nossa? Não, era essa. E o senhor construiu uma igual a essa em outro lugar? E ele: não, era essa. Um dia desse eu estava passando aqui na porta, e eu olhei para cá, e lembrei do desenho que estava guardado há muitos anos, porque eu até desenhei. Lembra de Jonas? Até se aprontou, mas foi para outro rumo. Eu até desenhei, mas eu estava ocupado demais. Eu queria minha carreira, eu queria ser um arquiteto de sucesso, eu queria ter muito dinheiro, eu queria ter uma casa maravilhosa, e eu não tinha tempo para servir o Senhor. Não, eu tinha uma agenda muito cheia. Eu disse não para ele. Eu disse: Senhor, um dia eu desenhei, tá bom, o desenho está aqui, mas um dia eu construo. E ele passando, ele viu a igreja exatamente igual ao desenho que ele havia feito. E aí ele fala: eu disse não para Deus. Ele me deu uma tarefa e eu disse não para ele, mas ele levantou outro. Lembra? Quando você não diz sim para um chamado, o trabalho dele, a seara dele não acaba, a plantação dele não tem fim. Ele diz: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Sempre vai ter um serviço nessa seara, sempre vai ter. Agora, você vai só desenhar? Eu estou ocupado demais, eu estou ocupada demais, agora eu não posso. Quando eu aposentar eu vou. Não, quando eu lembro disso aqui, um dia estaremos diante do Senhor, e Ele vai perguntar: o que você fez com aquilo que eu te entreguei? Fazer igual a Chiquinha. É que eu estava. Entreguei agora a minha idade aqui, falando da Chiquinha, né? E vocês estão caladinhos porque ninguém quer entregar aqui que está mais velho do que eu, né? Estaremos diante dele e ele vai perguntar: o que você fez com o que eu te pedi? Eu estava com a agenda cheia demais. Eu estava ocupada demais. Eu ia fazer, sabe, quando eu aposentasse. Eu ia te servir, sabe, quando eu estivesse assim, bem à toa. Esse dia pode não chegar. Aquele homem, ele chorou um choro muito, muito, muito amargo. Aquele choro não era de alegria porque alguém havia construído. Sim, alguém construiu, ele viu aquilo. Ele foi chamado e ele disse: não, eu estou ocupado demais, um dia eu faço. Ele viu que Deus levantou outro. Teve outro servo que disse: eu te conheço, eu confio em ti. Eu sou humilde e sou submisso, vou cumprir. Faça uma igreja, desenhe, faço, desenho, construo. Ele levantou alguém. E ele vai sempre levantar, sempre, porque os planos dele nunca serão frustrados. Mas aí, a escolha, ou a gente chora de emoção, ou a gente chora um choro amargo. Quem quer chorar de emoção porque está servindo o Senhor? Quem quer chorar choro amargo? Essa frase, ela marca muito a nossa igreja. Porque um dia um grande homem, largou a sua riqueza nos Estados Unidos, fazenda, dinheiro, tudo.
E ele ouviu a voz de Deus e falou assim: ei, você precisa ir para o Brasil. Porque tem pessoas lá que precisam de você, tem pessoas lá que precisam ouvir o Evangelho. Você precisa me apresentar para essas pessoas. E aí o pastor Melvin veio, está aí o grande legado. Toda a sua descendência trabalha em prol do Senhor, de anunciar o reino. E ele diz: só temos uma vida, e ela logo passará. Somente o que for feito para Cristo permanecerá. Somente o que for feito para Cristo permanecerá. Gente, a nossa vida ela é tão breve, ela é tão breve. Nós não sabemos o dia. Deus a qualquer hora Ele nos leva. Ele diz assim, lembra aquela passagem que diz que aquele homem diz: olha como os meus celeiros estão fartos. Eu vou descansar agora. Não vou plantar, não vou colher, eu vou descansar. E aí Deus diz para ele: ei, seu tolo, hoje mesmo tomarei a sua vida. Vamos levantar para parecer que está acabando. Sempre quis dizer isso. Estou realizando sonhos aqui. Sonho de servir o Senhor, sonho de dizer eis-me aqui, o sonho de anunciar a palavra. Eu vou confessar uma coisa aqui que eu faço muito, que ninguém sabe. Eu prego muito no banheiro. Tem cada pregação dentro daquele banheiro. Quando todo mundo sai de casa, eu vou para o meu quarto, e aí eu fico fingindo que tem um monte de gente. Eu faço igual criança. Ei! É chegado o reino de Deus! E o Senhor está só completando a obra dele na minha vida. Eu só estou começando. Eu sei que isso é só o começo. Para muita gente pode parecer pouco, pode parecer, está tudo bem. Para mim é o primeiro passo, é o meu primeiro culto, de muitos, que Ele vai me levar. Ei, eu tenho uma tarefa para ti. Ei, eu te conheço, eu confio no Senhor, eu vou. Ei, Etienne, se submeta a isso. Tá bom, Senhor. Ai, Senhor, derrama humildade, submissão. Ei, viajo 900 quilômetros. Sim, eu viajo, eu vou. Lá você vai encontrar fulana de tal, tá bom. Diz a ela isso, digo. Nada melhor do que estar nesse lugar.